Olá, alunos, professores, a todos que irão aí assistir a mais esse vídeo aí do componente aí, né, dando sequência, né, aos componentes aí dos itinerários aí que vocês escolheram, né. Vamos lá já na tela, né, para ver qual componente que nós vamos aí estar estudando, né, e qual, né, o desenvolvimento. Tá aí, ó, demografia, investigação das populações humanas é o tema da aula, né. Nós vamos estar aí na atividade 1, né, e passando aí o desenvolvimento 2 aí, né, com o tema aí da aula estudos demográficos, tá certo? Então o componente aí é demografia, investigação das populações humanas, é o componente 3 do aprofundamento aí que está aí na tela, hashtag quem divide multiplica, a unidade curricular 1, números também importam, tá? E de novo aí, componente 3, demografia, investigação das populações humanas, né? Gosto bastante aí de repetir, né? Para o aluno sempre, né, tá gravando aí, né, e memorizando aí, né, o aprofundamento, a unidade, o componente, porque depois vai ter sequências aí, vai ter atividade 2, até atividade 5 desse componente, né? Vai ter aí outras unidades aí para vocês estarem estudando, beleza? Vamos lá para a próxima aí, para a sequência lá, né? Olhando lá o próximo slide que está mostrando lá demografia, investigação das populações humanas, atividade 1 e atividade 1, desenvolvimento 2, do tema que é de estudos demográficos desta atividade, e estou mostrando aí para vocês as habilidades dos eixos estruturantes, olha lá, né? O principal eixo estruturante que a gente trabalha nessa atividade é o eixo de investigação científica. E aí tem, né, as 3 habilidades que nós utilizamos aí, né, que são as habilidades CG01, a CG02 e a CG03. E aí depois vocês podem estar pesquisando, né, quais são, né, as qualificações e as características de cada habilidade, tá certo? E também temos as habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês. As habilidades aí fazem parte das ciências humanas sociais aplicadas, habilidades 205, habilidade 402 e habilidade 404. O objetivo que os dados numéricos possam ampliar o olhar do estudante sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social, né? Então, dentro dessa atividade que vocês estão vendo aí desde da integração, né, que foi também feita em 2 partes, nós estamos falando muito sobre a questão da demografia, né, sobre a questão aí da população, né, e nós vimos aí na aula anterior, né, no desenvolvimento 1, um vídeo aí falando sobre a importância do censo 2020, né? E, logicamente, falando sobre a importância do censo, nós damos aí, né, alguma introdução sobre, né, essa questão aí da importância do censo. Hoje eu vou passar, né, um outro vídeo que ele vai falar, né, sobre o censo, né, numa outra característica, né, os resultados do censo aí, né, que foi o último que nós fizemos, tá certo? Que é o de 2010, e aí daqui a pouco nós voltamos, tá certo? Vamos lá. Somos 190.732.694 habitantes em todo o Brasil. Esse é o resultado do Censo 2010 do IBGE. Em 10 anos, intervalo entre o último censo e esse, o aumento da população foi de 12,3%. Em números absolutos, isso significa 20.933.524 pessoas a mais. A região Sudeste ainda é a mais populosa do Brasil. Em seguida vem a região Nordeste, depois a Sul, a Norte e a Centro-Oeste. Entre os estados, São Paulo é o mais populoso. Já Roraima é o menos. O município mais populoso é São Paulo. Em seguida, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Além do número de habitantes, o censo traz outros dados. De acordo com o IBGE, a população está mais feminina. São 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens. Existem 23.760 brasileiros com mais de 100 anos. A Bahia é o estado com mais centenários, seguido por São Paulo e Minas Gerais.
19 municípios mais que dobraram a população desde 2000. O município que apresentou o maior crescimento foi Balbinos, em São Paulo. Na relação dos municípios que tiveram maior crescimento no número de habitantes, aparecem ainda Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e Pedra Branca do Amapari, no Amapá. Outros municípios apresentaram queda no número de habitantes. Os 5 que tiveram maior redução foram Maetinga, na Bahia, Itaúba, no Mato Grosso, Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, Ribeirão do Largo, na Bahia, e Esmeralda, no Rio Grande do Sul. E a população brasileira está mais urbanizada que há 10 anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. Agora, são 84%. O que nós esperamos é que a produção dessas informações venha se transformar em políticas públicas em prol da própria sociedade. Bom, é isso aí. Então vocês viram aí a importância, né, de se fazer aí o censo, né, porque ele acaba, né, refletindo o que você tem, né, no caso aqui do Brasil, em vários aspectos, né? Então, o censo, ele é feito aí de 10 em 10 anos, né, como a gente já está falando aí em várias aulas para vocês, e dá praticamente todas as informações, né, no aspecto social e econômico, né, na relação da população, né? Então, se vai na residência da pessoa, vê quantas pessoas moram, né? Por isso que falo aí dos domicílios residenciais que nós temos aqui no Brasil, né? E não importa a nacionalidade dessa pessoa, porque na realidade o censo é para ver, né, as características da população brasileira. Então é importante retratar isso. E logicamente, além, né, da gente ver esses vídeos, a gente tem vários, né, sites aí do IBGE colocando, né, esses dados. Eu trouxe para vocês aí um link, né, que é de um site do IBGE que retrata aí as informações do censo de 2010. Está aí na tela para vocês. Especificamente esse link, que depois aí o professor ou o próprio aluno em casa, ele pode, né, como ele tem que fazer pesquisa de dados, ele pode usar nesse site, né, uma pesquisa para fazer aí sobre dados do censo de 2010. Então, especificamente esse site aí que vocês estão vendo aí na tela, é um site que só tem informações do censo de 2010. E aí eu vou aproveitar esta aula aqui, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que tem, né, algumas características desse censo, tá? Então nós vamos colocar na tela e eu vou estar manuseando para vocês, né, o site aí, tá vendo? Ó, o site aí tá para vocês aí na tela. Eu vou estar aqui manuseando, vocês podem aí observar aí, eu que estou mexendo aqui no mouse, e aqui tem a introdução, tá vendo? E ele fala aqui, ó, a utilização de grades estatísticas amplia as possibilidades de visualização e análise de dados estatísticos e permite aí obter informações sobre regiões e locais independentemente de seus limites administrativos. E é isso que o aluno entende. Está se pegando do Brasil todo, né? Então, todo o território brasileiro, não importa se está no continente ou se está no litoral, tem as ilhas lá, né? Por exemplo, Fernando de Noronha e outras ilhas aí, no extremo norte do país, né? Que nós temos várias populações ribeirinhas, não importa. O recenseador do censo, de alguma maneira, ele vai até lá para buscar essas informações. E essas informações, elas vão estar aqui especificamente, né, desse site. A especificidade dele é isso, é ter informações do censo de 2010, tá certo? Tanto é que o tema, né, do site é Censo 2010, tá certo? Vamos lá voltar lá pro site e aí vocês vão ver aqui. Então nós temos aqui a introdução, então a gente vai rodando aqui e aparece o índice. Tá lá, ó. Característica das pessoas. Vocês estão olhando aqui do lado direito, né, os quadrinhos coloridos, é porque está mostrando aí a intensidade populacional de algumas regiões. Especificamente aqui, está mostrando aí da região da Bahia, né, principalmente no grande centro dela, que é Salvador, que é a capital da Bahia. Mas, logicamente, é um exemplo, tá? Isso aqui é uma imagem para figurar nessa região. Então, se eu clicar aqui nas características das pessoas, ele vai falar aqui, ó, as informações sobre as pessoas são necessárias para acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução da população ao longo do tempo, e ainda para o planejamento e o desenvolvimento de políticas e programas governamentais. É o que a gente está falando já em aulas anteriores para vocês.
Toda vez que faz aí um censo, né, a principal característica é de se fazer um planejamento de políticas públicas e também de instituições privadas dentro da população brasileira. Por isso que é de suma importância não só fazer o censo, mas as informações que a população passam para o censo. Né? Por isso que as informações elas têm que ser muito verídicas, né? Ou seja, fontes confiáveis, que é o próprio cidadão, que é o próprio domiciliar que está naquela residência. Né? Então ele fala aí a quantidade de pessoas que moram lá, né? Os utensílios domésticos que se tem lá, principalmente aí nas partes eletrônicas, né? Nos equipamentos que se tem lá. Tudo isso aí é uma pesquisa que tem extrema necessidade, não só para as políticas públicas, né, desenvolver aí os investimentos aí dos impostos que nós pagamos, mas também aí para as instituições, né, as organizações aí privadas que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Voltando lá para o mapa, né, para o site, né, nós vamos ter um mapa da densidade demográfica, né? Olha que interessante aqui como está retratando. Aqui nós temos a legenda, né, eu vou abrir aqui, ó, e está falando assim, ó, as partes mais avermelhadas aqui do mapa, ele está mostrando aí acima de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Olha que interessante isso aqui. Por que ele está falando isso? Porque está aqui, ó, esse mapa mostra a densidade de população, que é o total de população residente, dividido pela área que ocupam, ou seja, é a média da distribuição da população total pelo território. Então, no censo demográfico, né, logicamente vendo lá a localização da distribuição, a gente percebe que os grandes centros aqui, ó, nós estamos aqui, ó, aqui na capital de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, e a Grande São Paulo, né, que são lá os 39 municípios no entorno aí, né, dessa região, está bem escuro. Então aqui tem algumas regiões que tem 5.000 habitantes a cada quilômetro quadrado, ou seja, né, uma quantidade excessiva de população, como também na cidade do Rio de Janeiro e as suas cidades aí próximos dela, né, que nós chamamos aí do Grande Rio. Né? Aqui também nós temos na região de Curitiba, Brasília, né, também temos aí uma grande quantidade, e a gente observa aí que algumas capitais aí no Nordeste também tem um vermelho mais um pouquinho escuro, ou seja, quanto mais escuro a coloração em vermelho, maior a densidade demográfica, ou seja, a concentração de população no quilômetro quadrado, e aí aparece nesse mapa. Então, quando, né, o professor puder, conseguir na sala de aula ter uma internet e trabalhar com o aluno, né, dados do censo de 2010, e poder levar os alunos numa sala de informática, ele pode estar lá acessando esse site e pesquisando todos esses dados aí, que eu vou mostrar poucos dados aqui, porque pelo tempo não dá, né? Mas se você tiver lá mais tempo, né, 2 aulas seguidas, por exemplo, aí, né, que dá 1h30, você vai conseguir pegar bastante dados aí para a pesquisa que vocês vão ter que fazer aí através do censo de 2010. Voltando lá para o site, a gente vai ver também que tem o gráfico, né, mostrando, né, a quantidade de população, né, por dados aí que foi apresentado na legenda que está lá do lado esquerdo, né, e a gente pode ir seguindo aqui, ó. Então vou aqui baixando mais, ó, tem outros gráficos, ó, e aparece uma imagem de satélite muito interessante, né, que mostra a maior densidade da população da cidade de São Paulo. Olha que interessante, pessoal. Olha aqui, ó, do lado esquerdo, aqui onde eu estou apontando a setinha. Mais de 40.000 pessoas em 1 quilômetro quadrado. Nós estamos falando aqui de Paraisópolis. Olha que interessante aqui. Eu vou até ampliar, ó, dá até para ampliar aqui a imagem. Olha que imagem fantástica, né, desta comunidade aí, que é uma das maiores de São Paulo, que é a maior de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Né? Nós temos aqui uma densidade, ou seja, uma divisão de habitantes por área de 40.000 pessoas por quilômetro quadrado. Vocês imaginam 40.000 pessoas dentro de 1 quadrado aí, de 1 quilômetro? É muita gente, né? Então tem aqui o exemplo. Então olha que interessante esse mapa aqui, né? Esse site, né? Mostrando, né, dando, né, na realidade, várias informações aí para vocês, né, sobre a questão aí da população, né? Que é o que nós estamos falando, de demografia, né? Mas tem outros dados também que eu vou só
clicar lá só para vocês estarem vendo, né? Então tá aqui, ó. Entre as células que apresentam maior densidade de população, além daquela localizada em Paraisópolis, São Paulo, mostrado acima, temos outras ainda, ó. Também chamado aí de aglomerados subnormais, como lá no complexo lá da Rocinha, né? Na Rocinha, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Bom Gosto, Liberdade, Peruvaz, São Domingos, Santa Luzia, Dom Avelar, Baixa do Petróleo, Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, né? Eu mostrei para vocês lá, né? A região lá de Bahia com a grande concentração. E na cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana também se destaca aí por sua alta densidade populacional. Então, lembrando, toda vez que nós falamos em densidade demográfica, nós estamos, né, fazendo aí, né, um perfil, né, daquela área, né, e a quantidade de população que tem naquela área. Por isso que nós falamos, uma população relativa, né, ou uma população de densidade demográfica na qual dividimos o total de habitantes daquela área pelo total da área, o que dá habitantes por quilômetro quadrado. E nós vimos lá que a maior região está aqui na cidade de São Paulo, que é, né, Paraisópolis, né, que fica aqui na Zona Sul, tá certo? Vamos lá te seguir? Agora, ó, estamos lá no site novamente, e aqui nós temos uma densidade demográfica em 3D. Olha que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo do lado direito, né? Tá lá, ó. Densidade demográfica representa a quantidade de habitantes por unidade de área em modelos tridimensionais. Ela é representada pela altura e na figura abaixo, depois eu vou mostrar para vocês, temos uma forma de representação tridimensional desta variável utilizando aí células de 1 quilômetro quadrado, que é o que nós mostramos aí, habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou passar aqui o vídeo, aí vocês vão ouvir, né, falando aí sobre essa relação. Olha que interessante o vídeo aí para vocês verem aí. A densidade demográfica representa a quantidade de habitantes por unidade de área e em modelos tridimensionais ela é representada pela altura. A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território nacional e, consequentemente, os valores da densidade demográfica ao longo do país apresentam-se diferentes dependendo da localização. Cerca de 90% da população total vive nas proximidades da região costeira, especialmente no Sudeste e na zona da Mata Nordestina, sendo que a região Sul também corresponde a um núcleo populacional importante. É na região Sudeste que se encontra o maior número de pessoas do país, com destaque para a capital paulista e a sua região metropolitana. Mais de 40% da população brasileira vive nesta região, embora o seu território seja de apenas 18% em relação ao total do país. Isso significa que grande parte de nosso país é pouco povoado. Na região Nordeste, as capitais que apresentam maior densidade são Salvador, Recife e Fortaleza. Há uma concentração da população nas zonas litorâneas. À medida que caminhamos para o interior do país e em direção ao norte, a densidade demográfica diminui rapidamente, sendo que algumas áreas remotas no extremo norte, nos estados do Amapá e Roraima, são quase que inabitadas. É isso aí, galerinha. Então vocês viram aqui, ó, eu vou ampliar o mapa para vocês observarem aqui, ó. Então tá aí, ó. Então o que vocês viram no vídeo, né, que é muito legal de a gente ver, né, é o que nós estamos vendo aí também no mapa, né? Então, como foi falado, né, mais de 40% da população, né, está na área litorânea, principalmente entre a região sul, né, a região sudeste e a região nordeste. Veja lá, né, os picos maiores aí estão nas áreas litorâneas e principalmente nas capitais, não só no Sudeste, como também no Nordeste. No Sul também, né, mas bem, né, menor. Mas vejo que quando ela fala zona da mata é aquela faixa litorânea da região Nordeste, né? Então nós temos aqui também a região da Mata Atlântica, né? Então vejam que as áreas litorâneas, quando fala área litorânea, não é especificamente nas cidades litorâneas, né? É que
praticamente todas as capitais do Nordeste estão, né, nas áreas litorâneas, com exceção de Teresina, que fica no Piauí, que não está na área litorânea. As demais capitais nordestinas ficam, né, nas áreas litorâneas. Mas no caso aqui, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país em densidade demográfica, não está na área litorânea. Então, quando falamos numa faixa litorânea, nós colocamos aí desde a região litorânea até 200 quilômetros, né, para o interior. Então, é essa que nós chamamos aí de faixa litorânea para, né, o aluno entender. E aí, nessa faixa litorânea que vai até 200 quilômetros para o interior do país, nós temos mais de 40% da população. Já chegou a ser de 70% da população, né? Que, logicamente, com o passar do tempo, né, foram se desbravando aí o interior, né, entrando, né, empresas, né, para a região centro-oeste, até para a região norte, né, a Zona Franca de Manaus, né, no período aí de final da década de 1960 a 1970, né? Então há incentivos e a população acaba se deslocando. Mas a gente observa aí no mapa, né, como a região centro-oeste e principalmente a região norte ainda é carente de populações. Na região norte tem regiões lá que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Né, se a gente fizer uma comparação com Paraisópolis, tem 40 mil habitantes por quilômetro quadrado, então nós temos aí 40 mil vezes de densidade demográfica em Paraisópolis do que algumas regiões do norte do país. Por isso que, né, foi falado no vídeo que algumas regiões do Brasil são pouco povoados. Na realidade, o Brasil, em média, tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. Fizer aí uma comparação, ele é um país até pouco povoado pela dimensão territorial aí de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que nós temos no nosso território. É um país continental, vamos dizer assim, né? Ele tem um território aí, né, bem imenso, né? Então ele tem essa relação aí de ter uma população em torno aí, né, de 214 aí, milhões de habitantes, né? Então fazendo aí a projeção, um pouco mais aí de 22 habitantes quilômetros quadrados, mas nós temos regiões que a gente viu, né, com uma densidade extremamente exagerada, tá certo? Bom, aí nós podemos ter outras informações que aí eu vou passar para vocês, né, assim, né, para vocês terem aí uma base, né, porque o interessante mesmo era passar, né, essas partes aí, né, mostrar para vocês a densidade demográfica. Então, por exemplo, como fala do censo 2010, aí tem mapas, né, e gráficos falando aí sobre, né, a questão do gênero, né, no caso aí o sexo, né, como se fala no IBGE, homens, né, então tem aí a quantidade de homens, né, por município, né, então tá lá, né, quanto mais azulzinho, né, a gente vai abrir aqui a legenda, né, maior a quantidade aí de homens na região, né, aí a gente pode, por exemplo, ver também de mulheres, tá aqui, ó, se vocês quiserem agilizar, em vez de ficar rodando aqui, vocês podem apertar esse botãozinho que está à esquerda, ó, tô apertando aqui, ó, então tem o de mulheres, aqui, ó, próximo tema, estrutura e etária, né? É como se mostrasse a pirâmide etária, mas nos mapas, tá aí crianças e jovens, né? Então, ele tá aqui dizendo, ele sempre tem, né, uma descrição, né, para vocês entenderem aí. Então é muito fácil de utilizar esse site aqui, ó. O mapa ao lado mostra o percentual de pessoas menores de 15 anos de idade na população total residente, ou seja, a quantidade relativa de crianças e jovens. Então, quando fala relativa, é a densidade de jovens em cada área aí de 1 quilômetro quadrado. E aí nós temos também a legenda, né, que é que ele também identifica, ó, grande 1 quilômetro, porque a densidade demográfica é por quilômetro quadrado. E o gráfico ele mostra aqui da mesma maneira que está na legenda. Seguindo aqui, ó, aí eu vou mostrando aqui mais rápido aqui para vocês verem, né, o que se tem aqui, ó, idosos, né, então ainda estamos aí na estrutura etária, que é o item 3, e aí passamos para o item 4 aí, né, que o IBGE chama aí de cor e raça. E aí também, ó, no mapa, mostrando aí a distribuição para quem aí descreve como a cor branca, né, e aí nós temos a cor preta e parda juntas aqui também mostrando, né, e aí vamos indo. É interessante ver, né, as localizações aí das populações. Aí o item 5 fala de alfabetização, né, e aí nós temos aí, né, também a questão aí da legenda que ele trata aí, tudo em cima da densidade demográfica. Então nós temos os temas, né, que abordam por densidade demográfica, ou seja, por quilômetro quadrado aí, ó, tá certo? Ó, o item 6, registro de nascimento, né, que até uns anos atrás, né, até uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, era um problema para o Brasil, né, porque nem todos os cartórios eram interligados.
né? Então, o que acontecia? Muitos cartórios faziam manualmente, né? E com o passar do tempo, né, esses registros de nascimento, que até tem uma lei que o registro de nascimento, né, por lei, ele tem que ser gratuito, né? Isso também ajudou bastante, né? Você vai no cartório e você pode pegar lá a certidão de nascimento e a certidão de óbito gratuitamente, né? Antes se cobrava, e aí ficou mais fácil, então, né? E, logicamente, com a tecnologia, né, os computadores interligados, o IBGE consegue ter mais informações, e até informações até mais rápidas, né, da quantidade de nascimentos. Aí desenvolve lá a taxa de nascimento, faz o gráfico, como também a taxa de mortalidade do país. Então é muito importante essa relação. Então lá, falta de registro de nascimento. Então tem a legenda lá, mostrando aí abaixo de 1%, então as regiões mais claras aí abaixo de 1%, né? Vai escurecendo, aí a porcentagem é maior de quem ainda não tem registro, né? E a gente observa que algumas regiões aí tem ainda, né, uma porcentagem acima de 15% sem registro de nascimento. Então vejam como esse site tem diversas informações. Aí temos outra aí com as características dos domicílios, né, que é o item 7, aí falando da tipologia. E aí nós vamos seguindo aqui, ó. Vejam que são aí, né, mais aí de 40 informações aí que, quando nós estamos falando dessas informações, tem que entender que são informações passadas pela própria população para o IBGE. E aí o IBGE depois monta isso aqui, tá certo? E aí vai indo, ó. Tem a tipologia domicílios vagos, né? Tudo isso aí é pesquisa. Ó, propriedade do imóvel, olha que interessante, saneamento ambiental, e assim vai indo, pessoal. Se eu tiver que apresentar tudo aqui, ó, então teria que ficar aqui mais umas 2 aulas apresentando de tantos dados que nós temos. Aí vocês veem, né? Como a importância de um censo, por isso que ele é feito até de 10 anos, porque o acúmulo de informações é muita informação, né? Hoje, logicamente, né, se a gente fala do censo de 2022, ele vai ter muito mais tecnologia, né, e muito mais agilidade e rapidez do que tivemos no censo de 2010, como foi do censo de 2010 com o censo de 2000, e assim, né, sucessivamente, né? Imagina como é que foi, né, o censo aí, o primeiro censo em 1872, e como é que depois foi para acumular as informações e repassar essas informações, né? Então vejam, né, a importância também, né, dos meios aí de informatização, né, que a gente até viu um vídeo aí sobre isso, né, da importância, né, dos dados serem informatizados para ser passados mais rapidamente aí e termos essa informação, porque é como eu falei para vocês, serve aí para políticas públicas, serve aí para empresas privadas e serve para nós aqui, professores, né, que passamos as informações aí através de tabelas, de mapas e gráficos, como eu coloquei aí alguns exemplos aí rapidinho aí para vocês, tá certo? E aí, logicamente, aproveitando, né, a gente sempre dá aí uma orientação para o aluno, né, e aí passando aí para vocês, né, uma orientação para o estudante aí como sugestão, né, de trabalho aí, e logicamente aproveitando que eu passei, né, esse link aí para vocês aí através desse site aí do Censo 2010, tem lá o estudo do censo, né, que o mapa lá, que é o material de apoio pedagógico, né, faz aí uma sugestão de trabalho aí dos professores para os seus alunos aí, ó. Faça uma análise dos dados gerados a partir do censo demográfico, analisando os dados a fim de conhecê-los ou retomá-los, né? Às vezes o professor está trabalhando com vocês. E aí eu coloquei uma observação que é importante, né? O ideal é que os estudantes tenham acesso a um computador para realizar a atividade, né? Principalmente se essa atividade aí será feita aí pelo professor na sala de aula, né? E aí pode aí usar a sala de informática, né? Sempre lembrando, né, que é uma sugestão e, logicamente, a gente sabe, né, se o professor sabe aí das condições da escola de fornecer a internet, de fornecer aí computadores para os alunos ou tablets, né? Mas uma maneira, né, de facilitar aí o trabalho do professor, né, e fazendo esse trabalho aí que vocês viram, né? O site, ele é enriquecedor, ele tem diversas informações, né, para os alunos, né, e aí serve aí de base para pesquisas aí que são sugeridas no material de apoio pedagógico aí desse componente 3 aí que fala, né, especificamente aí sobre demografia, que é o que nós vimos na aula de hoje, no desenvolvimento 2, nós vamos ver isso até, né, a sistematização, né, e as outras atividades que foram seguidas aí, nós vamos dar diversas sugestões aí de sites, de vídeos e outras coisas, porque nós estamos aqui para
ajudar aí os professores e os alunos. Certo, pessoal? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Espero vocês aí em outros vídeos aí. Sempre avaliem a nossa aula aí, tá aí o QR Code e o link aí, né? A gente sempre pede aí para vocês, né, darem sugestões e avaliarem as nossas aulas, tá certo? Então, como eu falei, um prazer imenso estar com vocês. Até breve e até a próxima.